Recentemente eu comprei uma bolsa da Louis Vuitton, numa viagem que eu fiz com a minha família para Nova Zelândia. Vou até mostrar aqui para vocês rapidamente o modelo da bolsa, que chama Neo Noe BB. E essa bolsa me fez perceber crenças limitantes profundas que nem eu sabia que eu carregava ainda. E o mais interessante é que essa crença, ela não apareceu de um jeito óbvio, sabe? Do tipo, você não pode comprar essa bolsa. Ela veio de um jeito muito mais aceitável, muito mais bonito, com pensamentos assim do tipo, será que você precisa mesmo comprar isso? Isso é fútil. Será que isso combina mesmo comigo? Para que eu vou gastar dinheiro com isso? E foi aí que eu percebi uma coisa, que algumas das crenças que mais limitam a nossa prosperidade e abundância, elas não aparecem como crenças limitantes. Elas aparecem disfarçadas de humildade, de responsabilidade, de bom senso e até de virtude. E hoje eu quero compartilhar com vocês aqui o que aconteceu comigo, porque talvez você sinta a mesma coisa, talvez você chame de escolha algo que na verdade é uma limitação que você já carrega, olha, há muitos anos. E antes de continuar, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui para vocês. Esse vídeo não é sobre comprar uma bolsa de luxo, porque tem pessoas que podem ser extremamente prósperas e não ter vontade nenhuma de comprar ou ter uma bolsa dessas. E tá tudo bem. Esse vídeo é a respeito do poder de escolha. A prosperidade, ela não é sobre o que você compra, é sobre o que você pode escolher. Será que você realmente não gostaria de ter algo como uma bolsa dessas ou alguma outra coisa que você deseja? Ou será que você não acredita que você é uma pessoa que pode ter algo assim? Bom, então deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha história para vocês entenderem o porquê que eu tô trazendo essa reflexão aqui hoje. Recentemente eu estava na Nova Zelândia com a minha família, estávamos fazendo uma viagem que foi a realização de um grande sonho, que era uma viagem de motorhome pela Ilha Sul da Nova Zelândia, visitando lugares maravilhosos, cenários do filme do Senhor dos Anéis, lugares incríveis, enfim, estávamos ali realizando um sonho maravilhoso. E um dia estávamos passeando em Queenstown, que é uma cidade um pouquinho mais agitada, com muitas lojas, uma cidade maravilhosa, que as pessoas vão para esquiar e tudo mais, e nós estávamos passando na frente de uma loja da Louis Vuitton. A minha filha de 11 anos ficou enlouquecida quando ela parou na frente da loja. Ela falou, mamãe, eu quero entrar, eu quero ver, porque eu não conheço uma loja da Louis Vuitton. Ela gosta muito de coisas que são ligadas a fashion, a moda, enfim. E eu não queria que ela entrasse na loja. Eu falando, filha, não, pra que você vai entrar na loja, né? Porque a loja fica com a porta fechada, os vendedores ficam super atentos ali, né? Enfim. Eu falei, filha, não precisa entrar na loja, pra quê? Essas lojas são cheias de frescura, cheias de história, vai vir aquele monte de vendedor em cima de você, não que eles sejam vendedores inconvenientes, mas eles são, né, super atentos, principalmente se entra alguém que eles acham que não vão comprar. Gente, a minha filha me ignorou completamente e ela simplesmente entrou sozinha na loja, como se ela estivesse entrando em qualquer loja da esquina. Ela abriu a porta, entrou e começou a olhar tudo. E eu não queria entrar, gente, eu não queria entrar. Olha como é profundo, porque na minha cabeça, uma loja como a Louis Vuitton não é uma loja para mim, sabe? Né? De fato, nunca tinha comprado nada lá, né? Acho bonito, acho legal, mas não é para mim, né? A minha crença limitante. E aí o meu marido vem do meu lado e fala, amor, não passa as nossas crenças limitantes para nossa filha. Deixa ela entrar lá. Gente, você vê como é que é uma criança que é livre de crenças, livre de ideias, né? Que vive assim de uma maneira, não traz tanta coisa com ela, né? Vive de uma maneira muito mais fluida. Ele falou, entra lá, vai lá com ela, vai lá pegar ela. Enfim, entrei na loja. E no que eu entrei na loja, eu vi que eles falaram imediatamente para minha filha, não toque em nada. E ela falou, mamãe, eles falaram que eu não posso encostar em nada. E aí eu entrei, aí o meu marido entrou, minha outra filha entrou e os vendedores, eles caminhavam seguindo a gente assim, gente, sabe? E, enfim. E eu sentindo aquele desconforto, assim, sabe? Mas eu falei, eu vou relaxar, eu vou olhar, né? As coisas que tem aqui, tantas bolsas maravilhosas, e eu comecei a olhar. E o meu marido do meu lado, vendo as bolsas comigo, ele falou, nossa, eu achei que fosse muito mais caro que isso, né? Aí eu falei, realmente, amor, não são tão caras assim as bolsas, né? E aí ele falou, nossa, realmente, eu achei que fosse muito mais. E eu fiquei ali, olhando as bolsas, olhando alguns modelos clássicos que eu acho lindos e tal. E, por fim, o meu marido falou pra mim, escolhe uma bolsa pra você, amor, compra a bolsa. A gente pode comprar, não é nenhum fim de mundo, não é nenhum absurdo. E assim, gente, a minha cabeça na hora
não queria aceitar aquilo, porque foi dentro da loja que eu entendi que hoje eu sou uma pessoa que tenho condições de entrar e comprar uma bolsa lá. Mas isso ainda era como se isso ainda não tivesse vindo de verdade assim para minha cabeça, sabe? Porque essa nunca foi a minha realidade, nunca foi a realidade do meu marido, a minha mãe nunca teve bolsas de grife, nós dois tivemos um histórico de família que passou por dificuldades financeiras. Tudo que a gente está construindo e está vivendo é algo assim que vem completamente, né, do nosso esforço. E eu não sei, pra mim aquilo era um pouco surreal, sabe? E aí, ao mesmo tempo que eu queria curtir esse momento e falar, nossa, eu tô aqui, eu posso comprar uma bolsa, eu vou escolher a minha primeira bolsa de grife, outra coisa era como se fosse paralelo, assim, sabe? Outra coisa dentro de mim me falava, mas pra que você quer comprar uma bolsa de grife? Mas você não precisa de uma bolsa da Louis Vuitton. Mas pra que você vai gastar esse dinheiro? Você pode, né, perfeitamente guardar esse dinheiro. E, gente, o meu marido, ele é a pessoa mais responsável financeiramente que eu conheço. Um cara extremamente disciplinado, sabe o que faz. Ele jamais iria me falar, amor, compra a bolsa, a gente pode se a gente de fato não pudesse. E eu sei que a gente pode, mas eu ainda não estava num ponto de me permitir algo assim, entende? E foi aí, gente, que eu percebi o conflito interno que eu estava, que eu queria viver aquele momento, eu queria realizar o sonho, eu queria ter uma bolsa de grife, sabe, uma bolsa de luxo, assim, e ao mesmo tempo um outro lado meu não estava me querendo deixar viver esse momento, sabe, era como se a resistência fosse tão forte que viesse pro meu corpo, assim, me desse uma certa ansiedade, sabe, uma certa resistência mesmo. E até que eu, de fato, resolvi relaxar, resolvi curtir a experiência. O vendedor que veio atender a gente foi super querido. E aí eu fiquei tentando analisar qual das bolsas clássicas deles que eu realmente tinha vontade de ter. E comecei a provar milhares de bolsas, tal, enfim. E saí da loja completamente assim realizada e emocionada por ter, não pela bolsa em si, gente, é óbvio que é muito gostoso, né? Se você é mulher e você, como eu, gosta e aprecia essas coisas, você vai entender provavelmente a sensação que eu estou falando, né? Mas pode ser que você seja uma pessoa que nem liga pra isso, e tudo bem, pode ser que conquista pra você fosse outra coisa, fosse um carro, fosse uma grande viagem, enfim, cada um tem, né, os seus sonhos, os seus objetivos, mas pra mim, me ver no auge dos meus 40 anos, poder entrar numa Louis Vuitton com meu marido e poder escolher uma bolsa, foi algo que me tocou muito, assim, foi muito emocionante pra mim, porque, de novo, foi algo que eu nunca vi na minha realidade, a minha mãe não teve uma realidade como essa, e é natural que a gente tenha um parâmetro, né, de olhar pra trás, pros nossos pais, pra gente entender e aceitar certas coisas. Enfim, gente, e aí eu tive um grande aprendizado nesse dia, e eu conversei muito com meu marido sobre isso, né? Depois que a gente saiu da loja, tudo, eu tava toda emocionada, eu tava super feliz, mas ao mesmo tempo falando pra ele, amor, olha como são as crenças limitantes. Eu achava que eu não podia nem entrar lá. Eu achava que aquela loja não era nem pra mim, eu nem me permitia entrar. Se não fosse a minha filha entrar, gente, eu não teria entrado. Inclusive, isso virou piada na família depois. A minha filha ficou falando que eu só ganhei uma Louis Vuitton porque ela resolveu entrar na loja. E é verdade, porque se dependesse de mim, eu não ia entrar. E é isso que eu quero falar pra vocês sobre a questão de prosperidade e abundância, porque eu fiz um vídeo aqui, eu vou deixar o link pra quem quiser assistir, sobre a mentalidade que mudou a nossa prosperidade, a minha e do meu marido. E eu falo uma série de coisas nesse vídeo, sobre como a gente aprendeu a valorizar o trabalho das pessoas, pagar as contas com gosto, parar de pechinchar o tempo inteiro. E uma das coisas que eu falo nesse vídeo, além da gratidão e tudo mais, é sobre começar a achar normal coisas que eu ainda não posso ter, mas que eu gostaria de ter. E isso, gente, é um trabalho mental. Então, por exemplo, eu sei que tem milhares de pessoas que têm milhares de bolsas de luxo como essa, e para elas isso é a coisa mais normal do mundo, né? Então você começa a exercitar essa mentalidade de para quem tem dinheiro, isso é normal, né? Para quem tem dinheiro, tá tudo bem, isso não é nada demais. E eu falo sobre isso nesse vídeo para vocês, de prosperidade e abundância, sobre começar a normalizar e também sobre não julgar quem tem. Não julgar quem tem muito dinheiro, não tentar sair dessa mentalidade que vem disfarçada de virtude, de bom senso, e parar de julgar quem tem e quem pode ter um armário lotado de bolsas ou de relógios e óculos ou carros, né, conversíveis, enfim.
Porque, claro, cada um faz o que quer, né, com as suas possibilidades e a sua prosperidade e abundância. Você pode ser uma pessoa que vai ter muito dinheiro e jamais vai escolher comprar itens de luxo, e tudo bem. Mas não é essa a questão, entende? A questão é, você realmente não quer ou você não acredita que você é uma pessoa que pode ter aquilo, uma pessoa que combina com aquilo, enfim. Então, eu achei muito legal vir compartilhar isso com vocês, porque eu não quero ficar fingindo normalidade. Cada conquista, cada passo que eu tô vivendo nesse processo de conquistar mais prosperidade e abundância, tudo isso é importante, tudo isso é um marco para mim. E eu tô trabalhando cada vez mais isso. Então agora, por exemplo, eu já penso que, nossa, acho super legal se eu puder ter 2, 3 bolsas, né? Não tenho ainda o desejo de ter um armário inteiro de bolsas de luxo, realmente não tenho. Mas não sei se um dia isso vai mudar, mas gostaria de ter mais algumas, que eu tenho um sonho, assim, umas clássicas. Sim, gostaria, mas começar a normalizar essas coisas. Isso também é parte do processo de prosperidade e abundância. E uma coisa muito forte que ficou assim para mim também desse aprendizado é que às vezes a sua realidade muda antes da sua identidade. Então você pode até estar ganhando mais, estar numa situação um pouco melhor, mas você ainda não se permite. Não se permite comprar uma coisa fora da promoção, não se permite naquele restaurante que você tem vontade de ir, não se permite comprar uma roupa de cama mais cara. Entende, gente? Assim, são pequenas coisas, né? São vários níveis que a gente vai desbloqueando ali quando a gente pensa em prosperidade e abundância. Mas, às vezes, a nossa identidade está tão enraizada na falta, naquilo que a gente acha que a gente realmente pode ou não pode ter, que a gente nem se dá conta. E esse dia foi um grande aprendizado para mim. O quanto a nossa identidade ela é enraizada mesmo, sabe? O quanto as crenças limitantes aparecem disfarçadas. Elas não vêm de maneira óbvia como um medo. Elas vêm de uma maneira sutil, assim, sabe? Como vários outros pensamentos, assim, disfarçados, mas que possam justificar você não se permitir ter algo que você quer e que você pode ter. Porque a prosperidade, gente, ela não é sobre consumo, ela é sobre escolha. Como eu falei aqui, eu não quero que esse vídeo seja sobre comprar uma bolsa de luxo. Eu quero que ele seja sobre a gente entender o quanto as nossas crenças limitantes impactam a nossa prosperidade e abundância, impactam a nossa identidade, o nosso sentimento, as nossas possibilidades. Porque é uma questão de escolha. É você saber algo que você pode e algo que você quer, né? Então, assim, se eu quero, eu posso, nossa, que legal. E você ter esse gosto, essa alegria, essa realização, independente do que você está comprando, independente do que você está escolhendo. Mas esse poder de escolha é uma das partes mais maravilhosas da prosperidade e da abundância. Quando a gente começa a crescer na vida, nesse aspecto financeiro, isso é muito legal. Isso é algo, assim, que realmente me emociona, porque principalmente quando a gente vem de uma realidade que é muito diferente dessa, né? Então, assim, é algo que realmente a gente precisa trabalhar para se soltar, sabe? Para soltar as amarras mesmo. E por fim, eu decidi compartilhar isso com vocês, gente, para que a gente possa fazer uma reflexão, sabe? Do quanto as nossas crenças limitantes são profundas, o quanto a gente não percebe como a gente se limita, como a gente acredita já de maneira tão profunda que certas coisas não são para nós, sem nem questionar, sem nem fazer o exercício de começar a normalizar. Então, o meu convite para você hoje é esse, que você pense nas coisas que você gostaria, não interessa o que é. Se é algo muito grande ou se é algo que nem é tão grande assim, mas que você pense nas coisas que você gostaria de ter, mesmo que você ainda não possa na sua realidade, e você comece a achar essas coisas normais. Começar a pensar, gente, isso é normal. Para quem tem dinheiro, isso é normal. Comece a exercitar essa mentalidade. Não fica com esse repúdio assim, sabe? Disfarçado de bom senso, de humildade, de responsabilidade, de não, para que gastar dinheiro com isso? Eu posso guardar, eu posso investir. A sua realidade, quando ela mudar a ponto de você poder escolher, a ponto de não fazer diferença você gastar aquilo ou guardar aquilo, isso vai te trazer uma satisfação assim imensa. E o meu convite para vocês é esse: focar
nessa mentalidade de se desfazer aos pouquinhos, exercitar, se libertar das crenças limitantes? Quais são as portas que você não entra porque você acha que você não pertence? Será que você não pertence mesmo? Você talvez não se permite entrar em lugares que você tem vontade porque talvez você pense que aquilo não é para você? Começa a pensar nisso, começa a trabalhar, a exercitar essa mentalidade, porque isso faz muita diferença na nossa prosperidade, na nossa mentalidade de prosperidade e abundância. E como eu já trouxe no vídeo anterior para vocês a mentalidade que eu e meu marido estamos trabalhando há alguns anos e como isso tem transformado a nossa prosperidade, eu achei que seria muito legal eu compartilhar com vocês mesmo o quanto, mesmo trabalhando de maneira ativa na minha mentalidade, o quanto eu ainda tinha crenças limitantes profundas que nem eu sabia. Eu espero que vocês tenham gostado, que essa mensagem tenha feito sentido para vocês e me conta aqui nos comentários se vocês se sentiram inspirados a começar a trabalhar um pouco melhor aí na forma de dissolver, de se libertar dessas crenças limitantes que talvez você nem sabe que estão aí prendendo, impactando ou segurando a tua prosperidade. Então hoje eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!